Eu quero cumprimentar a todos neste momento com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Já faz um bom tempo que eu não tenho postado vídeos, inclusive já houve até algumas cobranças sobre isto, pessoas que estavam aguardando que nós estivéssemos contribuindo de alguma forma. E eu quero trazer para vós outros hoje uma palavra a respeito da falibilidade dos projetos humanos. Certo? Tudo tem um tempo determinado e nós costumamos às vezes nos anterpor à vontade de Deus. Quando fazemos isso, nós sofremos prejuízos e às vezes nossas decisões elas não se tornam concretizadas e quando realizadas, às vezes não se tornam eficientes. Porque tudo na vida tem um propósito e quando colocamos o Senhor na frente de tudo, todos os caminhos começam a se desencadear de uma maneira agradável. Eu quero ler convosco um texto, Provérbios, capítulo 14, verso de número 12 e também verso 15. Diz assim as Escrituras: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e pessoas amigas que sempre estão contribuindo conosco neste canal. Falar sobre a vida humana há uma grande complexidade, porque não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de inúmeras pessoas. O ser humano ele tem por natureza o hábito de perscrutar, de avaliar, e suas decisões são coerentemente para ele positivas e verdadeiras. A pessoa pode caminhar para o erro, mas se ela coloca na sua cabeça que é certo fazer aquilo, ela persistirá naquilo, ainda que na frente ela tenha prejuízo. É como se o próprio ego do indivíduo o impulsionasse a ter que fazer o que sua mente arquiteta. Este versículo que nós temos lido, capítulo 14, o verso 12, mostra algo interessante dentro desta natureza. Por quê? Porque, de fato, as decisões humanas, individualmente, parecem ser direitas, parecem ser boas e positivas. É por isso que o escritor aqui, aos Provérbios, o capítulo 14 de Provérbios, ele diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É como se o combustível que o alimentava a seguir essa trajetória tivesse que lhe direcionar, ainda que de forma cabal, aquele ponto. É como se não houvesse nenhuma outra autossatisfação caso não fosse aquilo que, por sua vez, cada indivíduo colocou na sua mente. Quando a pessoa está decidida a respeito de qualquer coisa, dificilmente ela atende conselhos. Ela não ouve.
Porque o pensamento de querer e de decisão a impulsiona a caminhar, a caminhar, a caminhar. É como um relacionamento. Um homem e uma mulher passam a se gostar e atribuem isso ao amor. Às vezes simplesmente só estão sentindo atração pelo outro e se confundem. E os familiares, tanto de um lado quanto do outro, às vezes percebem que aquele relacionamento ele não poderá ser durável, ou equilibrado, ou eficiente. Mas ainda assim os dois estão decididos a irem contra todos para satisfazerem o que por sua vez combinaram, o que arquitetaram e o que decidiram. Então, quando as pessoas chegam ao prejuízo, elas começam a lamentar e a desejar ter voltado atrás, porém fora de tempo. O verso de número 15, eu acho interessante porque há uma conjunção de dois significados. A palavra simples. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Duas coisas importantes se faz necessário observar aqui. O simples ou a pessoa simples. Há dois significados para esta palavra. Simples quer dizer aquela pessoa que, por sua vez, é pacata, de paz, pessoa que vive naturalmente. Não é humildade. Essa pessoa pensa que simplicidade é humildade, não é. Ser simples é viver de forma comum, tá? A pessoa leva a vida de uma forma comum, sem se incomodar com aquilo. Ela não ambiciona, às vezes, coisas altas, elevadas demais para ela. Ela se acomoda com aquilo que está dentro do seu escalão. A pessoa simples, ela se conduz em qualquer local de forma natural, como é o cotidiano dela em casa, certo? A forma dela se vestir, a forma dela falar. Ela mantém em qualquer ambiente a forma simples dela. Só que simples também é aquele que não considera, aquele que não observa, aquele que não perscruta, aquele que leva, conforme eles dizem, a tom de caixa ou a toque de caixa, certo? Tudo para ele está bom. Tudo para ele está de acordo. Ele não pondera as suas palavras, ele não pondera as suas decisões. Porque naturalmente ele interpreta tudo ao ponto que ele é interpretado pela própria expressão da fala, simples. Porém, a Bíblia vai mencionar que o prudente, ele atenta para os seus passos. Ele ouve a palavra, mas ele começa a ponderar, a examinar com atenção e cuidado. O prudente, como a própria palavra já diz, é aquele que é ético, aquele que sabe fazer boas escolhas, aquele que sabe se conduzir com decência e aquele que sabe escolher o que é melhor.
nem sempre o que ele quer, mas sim aquilo que é melhor. Então, assim é caminhar dentro da fé, meus queridos. Cada um de vocês que me ouvem agora, vocês precisam ter a vossa experiência com Deus. Vocês precisam ter o vosso particular com Deus. Às vezes eu menciono muito a questão de lideranças, de obreiros, de pregadores, de pastores. E eu passei com o tempo a observar que algumas pessoas poderão conjecturar, imaginar que eu tenha indiferença contra lideranças. Não, eu não tenho diferenças ou indiferenças. Eu posso ter diferenças, desde que a pessoa se mantenha justamente dentro das Escrituras. Mas por que eu falo desta maneira? Porque existem milhares de pessoas que não conseguem ter sua experiência particular com Deus, sua experiência pessoal com o Senhor, porque suas mentes foram trabalhadas e se tornaram cauterizadas a só considerarem por certo aquilo que oficialmente vem de pessoas maiores e que, por sua vez, tem o poder da regência. Então, o meu propósito é fazer com que aqueles que me ouvem possam novamente se reeducar pelas Escrituras. Porque, meus irmãos e meus amigos, a verdade é, como eu sempre falo, é o que de fato está aqui, dentro das Escrituras. Não pensam que o poder da verdade está no fato das pessoas cursarem uma diplomacia, um alto bacharel. É contra isto que muitas das vezes eu prego. Se vocês não vos reeducarem novamente dentro das Escrituras, vocês serão levados, conforme diz Efésios, por doutrinas várias, por todo o vento de doutrinas. Porque os homens fazem isto. Então todos precisamos voltar a estes princípios elementares, para poder então nos edificar, nos fortalecer na pessoa bendita de Jesus. Então, existem decisões que aparentemente para nós, elas parecem ser verdadeiras. Elas parecem ser boas, mas o seu fim são caminhos de morte. O capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, a Bíblia fala que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, novamente, a gente observa que os homens planejam, os homens arquitetam, os homens fazem projetos inúmeros. Porém, a Bíblia diz que o homem pode até fazer esses planos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, o que a Bíblia quer nos ensinar é que, antes das nossas decisões, o Senhor precisa estar na frente. O Senhor precisa ser o pilar. Porque é muito comum no nosso dia a dia, até quando saímos para o nosso trabalho, às vezes saímos sem pedir direção a Deus. Senhor, vai comigo, ou vai conosco, guia-nos, ou leva-me na tua paz gloriosa, Senhor. Dá-me um dia de trabalho eficiente, guarda-me dos perigos visíveis e invisíveis. Então, às vezes, nós nos descuidamos e não colocamos o Senhor na frente. Querem ver? Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã,
iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que colocar Deus na nossa frente, para que as nossas decisões não venham ser falíveis. Como servos de Cristo, reeducados pelas Escrituras, nós precisamos ter este foco. Eu espero que esta pequena reflexão possa vos alimentar a ter esperança em Cristo e vos fazer lembrar que vossas decisões precisam estar depois da vontade de Deus. Oremos para isto, coloquemos o Senhor na frente e tocamos o barco para frente. Quando fizermos isto, o Senhor, Ele ampliará, Ele escancarará as portas e portões diante de nós. Que Cristo vos abençoe para todos sempre. Amém.